Olá, meu nome é Diego Sacramento dos Santos. Estou me candidatando a uma vaga na disciplina de literatura no programa Universidade para Todos. A aula que eu ministrarei nesse vídeo terá como enfoque o romance Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, que é o romance que eu estou segurando aqui nesse momento. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre Machado de Assis. Machado de Assis, ele é um escritor carioca, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Ele é oriundo do Morro dos Prazeres, no Rio, e tem uma origem muito simples, né? Filho de um pintor e de uma lavadeira. Porém, Machado de Assis ele ficou órfão muito cedo e foi criado por sua madrasta, né? Além disso, Machado de Assis ele tinha problemas na fala, né? E isso tornou ele um menino muito introspectivo. Então ele acabou utilizando como maneira de se expressar a escrita, né? E resultou nisso, né? Hoje, Machado de Assis, inclusive já no seu tempo, é considerado um dos maiores autores, né? O maior, e hoje ele é considerado o maior autor da prosa de língua portuguesa, né? O autor brasileiro, né? Da prosa de língua portuguesa. Machado de Assis ele é considerado o maior dos maiores autores, né? E não é à toa. Por isso, né? Dentro de toda essa obra de Machado, teve um destaque para o romance Dom Casmurro, que ele é um romance publicado em 1899 por Machado, né? Já na sua maturidade. Ele é um romance que se enquadra na escola literária realista, né? É um romance do realismo brasileiro, né? E ele tem como enfoque, né, a narração dele em primeira pessoa, ou seja, o personagem que é ao mesmo tempo narrador fala diretamente com o leitor, né? Ele tem um discurso direto, não passa por terceiros a narração da história, né? O protagonista ele se chama Bentinho e ele vai falar da sua trajetória de vida, com enfoque especial ao seu casamento, à sua história de amor com Capitu, sua esposa por vários anos da sua vida, né? Bentinho ele faz esse relato já no final da sua vida, né? Já na velhice, tendo acontecido tudo, ou seja, ele tem um distanciamento de tempo, ele vai falar posteriormente ao acontecido. E por se tratar de um romance em primeira pessoa, nós, leitores, somos levados a desconfiar da fala daquele autor, né? Ele está falando baseado na perspectiva dele, como participante. E toda a trajetória, né, toda a visão pessoal, quando participamos de algo, é totalmente parcial, né? Então o leitor, em Dom Casmurro, ele é levado a investigar, a desconfiar da fala daquele autor. E o que ele fala? Ele fala da sua trajetória de vida e como a questão do adultério, o fato dele ter sido traído por Capitu, fez com que não só o seu casamento desmoronasse, mas como sua vida também, né? A primeira parte do romance é focada na história pregressa, né, de Bentinho, onde ele é um menino que ele por ter sobrevivido, a mãe dele promete que ele vai pro reformatório, mas na adolescência, por ter se apaixonado por Capitu, Bentinho faz de tudo para que ele não acabasse sendo padre, né? E ele consegue fugir disso, ele tem sucesso na sua empreitada. Mas ele chega aí ao reformatório, e no meio dessa empreitada ele conhece Escobar, que é seu melhor amigo, com o qual ele desconfia posteriormente que Capitu o traiu. Então, uma história de amor, de amizade, de religiosidade, e onde Machado de Assis ele investiga, ele conta muito sobre a sociedade da época, né? É um livro repleto de ironia, né? Repleto de sarcasmo, que é típico dos livros de Machado de Assis, e Dom Casmurro não deixa de ser assim também. Então, é um livro marcado por muita ironia, por muita crítica social àquela sociedade da época, as hipocrisias da sociedade da época. Então, Machado de Assis lança a mão dessa trajetória pessoal de Bentinho, não só para contar o caso de adultério, mas também para fazer uma leitura social. Porém, o livro ficou para a história porque é um livro bastante polêmico no que se refere a seu assunto, né? O adultério
é um assunto polêmico até hoje. E Dom Casmurro é um romance que ele é utilizado justamente para investigar a questão do machismo, sabe? De como a sociedade ela pode ser opressiva, ela pode ser ruim para a mulher, né? Porque o final de capítulo é muito duro também, por conta da questão da imagem de adúltera ao qual ela foi relegada. Então nós somos levados a investigar e a tomar posição, a finalizar a obra. E o que seria finalizar a obra? Tirar conclusões a partir do que nos é oferecido pelo autor. Então é um romance bastante instigante, porque ele nos leva a tirar conclusões próprias. Nós, leitores, também somos autores. Né? Somos levados a desconfiar de todos os personagens daquela história. E é um romance muito gostoso de ler também, porque é um romance com capítulos curtos, capítulos fluidos, e apesar de uma linguagem, né, do final do século XIX para o século XX, Machado de Assis, isso é óbvio dizer, né, tem uma escrita muito boa. Então a gente é levado a gente é totalmente seduzido pela escrita dele. Então por isso Dom Casmurro, ele entra, né, para a história não só da literatura brasileira como mundial. Não é à toa que ele é cobrado pelos vestibulares do Brasil afora, porque é um livro que parte de uma experiência particular, que é a experiência de Bentinho enquanto pessoa, né, que justamente o livro se chama Dom Casmurro porque ele recebe esse apelido, né, por um companheiro, por um amigo no transporte público, e conta também a história da sociedade carioca da época, que era a capital, né, a capital do Brasil, e tinha uma importância fundamental na história do país. Então o Rio de Janeiro era um lugar onde tudo acontecia, né? E por isso Dom Casmurro, ele, além da escrita muito boa de Machado de Assis, além de uma visão, de uma ótica social profunda que Machado de Assis entrega nesse texto, e de uma história, um romance, uma narração instigante, Dom Casmurro se torna um dos principais romances da história da literatura brasileira. Por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção. Tchau.